do confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, partida que acontece logo mais pelo Campeonato Brasileiro 2024, e tem também a situação do Dudu, né? Ao que parece, o Dudu firmou um acordo aí com o Cruzeiro e estão dizendo aí que ele voltou atrás, se arrependeu. E agora como é que fica essa situação? Porque o Palmeiras quer que o Dudu cumpra com a sua palavra, né? E agora o jogador recuou e fica essa interrogação do que será o destino do Dudu. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo, daqui a pouco nós estaremos de volta. E Novos Ares, que queria deixar o Palmeiras. E a partir de então começaram as negociações, as conversas junto do Cruzeiro e também Palmeiras e staff do Dudu para que o jogador pudesse então deixar o Palmeiras. O Cruzeiro ofereceu um contrato de 4 anos com mais um, por produtividade, por metas e um salário um pouco superior, uma negociação também que giraria, aí junto ao Palmeiras cerca de 21 milhões de reais para a saída do Dudu. O Cruzeiro, já preparando todo esse acordo, já fechando a negociação, no sábado publicou um comunicado dizendo que aguardava, inclusive, o Dudu nesta semana em Belo Horizonte para realizar os exames e também assinar o contrato, mas que, de fato, o acordo já estava encaminhado, ou seja, já também colocando, revelando esse acordo junto com o Dudu. E chocou todo mundo. Esse foi o fato. Não só o Palmeiras, a torcida, também as pessoas ali dentro do clube, como também chocou a torcida do Cruzeiro, e aí a repercussão foi negativa. O Dudu, claro, queria sair, mas o Palmeiras já tinha também conversado com o Cruzeiro para acertar essa negociação. A torcida não gostou dessa saída do Dudu, que é um ídolo do clube, fez e faz história no Palmeiras. Inclusive, uma das organizadas do Palmeiras foi até a casa do Dudu cobrar explicações, e aí ele viu que a repercussão, sendo negativa, decidiu voltar atrás. Se antes ele queria sair, ir para o Cruzeiro, Novos Ares, ele decidiu no domingo pela manhã, pouco depois ali do comunicado do Cruzeiro no dia seguinte, voltar atrás e dizer que vai ficar no Palmeiras. Só que esse comunicado de eu fico, foi apenas para o Palmeiras e para o seu staff. Até o momento, o Dudu não comunicou isso ao Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro está aguardando o Dudu chegar a este consenso, a essa decisão e informar o clube. E é exatamente sobre isso que o Edu Dracena, o diretor técnico do Cruzeiro, fala aqui no Sport Center. Agora com o Dudu é ir à casa da diretoria, com o presidente, com o Alexandre Matos. Quando tem uma negociação do tamanho como foi, do Cruzeiro com o Dudu, a gente sabe da repercussão, que é esse tipo de negociação. É claro que ainda não teve um desfecho final. É aguardar realmente. A gente sabe que no futebol as coisas podem acontecer da noite para o dia, o que é, depois não é, está nas mãos dele. Vamos aguardar. Eu já conversei com ele, são coisas assim que, como eu falei, se ele vier, com certeza vai elevar o patamar da equipe do Cruzeiro, porque a gente sabe da qualidade dele. Não, é o Dudu pacote, o cara dentro de campo, fora de campo, o tamanho que ele é, um cara vencedor. Tomara, como eu falei, que seja um desfecho final para nós, para ele também. A gente sabe, ele sabe que a gente quer contar com ele. Tá aí então Edu Dracena falando sobre o Dudu e essa negociação que o Cruzeiro aguarda que seja positiva para o Cruzeiro, que ele decida, volte atrás no caso, mais uma vez, e queira ir para Belo Horizonte. Fato é de que o Dudu não foi relacionado para o jogo de hoje, entre Palmeiras e Atlético. Ele ficou aqui em São Paulo justamente resolvendo todas essas questões junto ao Palmeiras, essa saída ou esse fico oficial. O Palmeiras enfrenta o Atlético hoje sem o Dudu. No último jogo, vale lembrar, ele ficou no banco de reservas. O Abel inclusive disse, que o Dudu havia decidido não jogar porque ele não estava 100% confortável, e aí agora vindo à tona toda essa negociação. Só pra gente falar também sobre o jogo, o Palmeiras entra em campo hoje com Everton, Rocha, Naves, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga, Estevão, Lázaro e Rony, ou seja, sem Dudu nem no banco, até que essa situação seja resolvida, pessoal.
Meu Deus do céu, é um roteiro digno de série no Disney Plus. Obrigada, viu, Duda? A gente volta a conversar, tá? A gente tem, então, a importância do Dudu no Palmeiras, né? Então, jogador com mais títulos, né? Com 12, empatado aí com vários companheiros de equipe e, obviamente, personagens históricos como Ademir da Guia, enfim, Juqueira também. Mais partidas no século, 443, mais jogos e mais vitórias no Allianz Parque, mais vitórias no Brasileirão. E é o artilheiro da equipe do time nos pontos corridos do Brasileirão com 53 gols. Isso tudo me choca mais ainda nessa história. Porque, assim, as partes todas envolvidas, a gente vai entrar no mérito de como tudo foi feito, enfim. Cruzeiro, Dudu e Palmeiras não sabiam que seria uma negociação que causaria esse impacto? Não tinham noção de que nenhuma ponta poderia estar solta, de que tudo teria que estar muito bem amarrado? Ninguém sabia do... Nossa, chocante que a torcida do Palmeiras ficou chateada. Chocante que a torcida do Palmeiras ficou assustada. Chocante que talvez o Dudu, de alguma forma, assuste e volte atrás. O Cruzeiro não estava prevendo uma repercussão. Ninguém. Eu acho que o Cruzeiro e o Palmeiras sabiam bem. A questão é o Dudu e o empresário dele. Não sei também não. O Cruzeiro faz o barulho. Pro Cruzeiro é ótimo. Pro Cruzeiro, quanto mais barulho, melhor. Pro Palmeiras, eu acho que o clube institucionalmente se sentiu, poxa, foi o Dudu que quis ir embora, a gente não teve o que fazer. Agora chamar atenção, tanto que agora o Palmeiras ainda aguarda, como o Duda falou, o Palmeiras ainda aguarda o staff do Dudu avisar o Cruzeiro que não tem negócio. E eu acabei de conversar com o pessoal do Cruzeiro que ainda não recebeu informação nenhuma. Então, e tem gente de dentro do Palmeiras que acha que não é o ponto final da história. Que não sabe se ele vai ter clima para continuar lá. Mas mesmo o Palmeiras topando, Bruno, nós estamos falando de um grande ídolo. Mesmo sendo o Dudu pedindo para sair, toda essa forma de anunciar isso não é com um post do Cruzeiro avisando o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras não tem culpa, né? Não, o Palmeiras, nesse caso, não tem culpa. Mas ele tem responsabilidade. Não, quem foi lá e anunciou foi o Cruzeiro. O Palmeiras acho que também foi pego de surpresa nessa história. Até como parte da cartada do negócio. O Cruzeiro fez um movimento. Pra mim, talvez sim. Para mim não foi algo despropositado. Mas é uma negociação que realmente impactou muito, porque é surpreendente, pega o torcedor do Palmeiras de surpresa e o Cruzeiro, queira ou não, alugou um triplex no meio do Allianz Parque e, consequentemente, na cabeça dos torcedores palmeirenses. Porque é algo muito impactante. E aí, nesse aspecto, eu vejo que o Dudu não calculou bem a repercussão que isso ia gerar para o lado dele. Porque o Dudu talvez tenha subestimado o tamanho que ele tem no Palmeiras. Porque se é um jogador comum, uma transferência no meio de temporada é algo que faz parte do futebol brasileiro. E hoje em dia, até no futebol brasileiro, para você tirar um jogador destaque de um clube concorrente no campeonato de Série A, já é algo que demanda uma movimentação extensa e vai gerar repercussão. No caso do Dudu, que é um dos maiores ídolos da história do clube, e para alguns dessa geração de palmeirenses, talvez o maior, e algo legítimo quem considere isso, é algo muito grande. Então, do lado do Dudu, eu vejo também que houve uma certa falta de noção em termos do que isso representaria para o torcedor. Tanto é que ele dá um passo atrás, depois de tudo que repercutiu e de como isso repercutiu para ele e para a imagem de ídolo que ele tem. Tem gente errada nessa história? Tem alguém? Quem é o errado dessa história? Ou os errados? Eu não diria alguém errado, mas a condução. E para mim, a condução, a pior de todas, é do Dudu. Ou dos seus empresários. Acho que é catastrófica a condução da situação. É legítimo se ele quiser ir para o Cruzeiro. De repente, eu entendo que o torcedor do Palmeiras vai ficar chateado, mas... Vendido. Espero que o atleta honre com um acordo. Estou pegando algumas aspas separadas. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Se o atleta não assinar o contrato, se ele não assinar o contrato, sairá no fim de 2025. Foi um acordo entre Palmeiras, Dudu e Cruzeiro. Os três decidiram que o melhor era aceitar essa proposta. Do dia para a noite, uma das partes diz que não quero mais. Ele tem o direito, mas tudo tem ciclo que se inicia e que se encerra. Abre aspas para a Leila. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Quer dizer, a Leila abriu, de fato, agora as portas para ele sair, para ele deixar o clube. Depois dessa declaração dela, o que o Dudu vai fazer? Ele ainda vai querer ficar depois dessa declaração
né? Depois dessa abertura de portas para ele sair? É que essa porta já tinha sido aberta antes, para mim, não só nessa negociação, mas na época da discussão da renovação de contrato do Dudu, houve um desgaste. Tanto é que a coisa demorou a se desenrolar, até chegar no molde ideal, com 1 ano a mais por produtividade, e o Dudu sentiu isso. Internamente, eu vejo que o Dudu enxerga ali a gestão do Palmeiras como uma parte que não valoriza devidamente pelo que ele já produziu, por tudo que ele já fez. E do lado do Palmeiras, há a visão prática, e a Leila, nesse aspecto, ela é muito pragmática ao avaliar a negociação, de enxergar um jogador de 32 anos, que acabou de voltar de lesão, e com uma perspectiva esportiva que talvez não justifique esse contrato que ele tem hoje no Palmeiras, pelos altos valores. Isso, a saída do Dudu pode abrir margem para a contratação de jogadores mais jovens, rejuvenescer o elenco. Então, do ponto de vista do Palmeiras, também é legítimo negociar o Dudu. Até porque essa certamente não é uma decisão só dela, mas passa pelo Abel e passa pelo Anderson Barros. E aí chama atenção porque ela fala, como é que ela fala, Mari? Se ele não sair agora, ele... Sai num contrato que acaba em 2025. Assim, ó, vai terminar o contrato e a gente não vai renovar. E o que chama atenção, e até acho que é o desgaste que o Breiler levantou, e não sei, aí só levantando a possibilidade do quanto que a questão física possa ter influenciado, porque ele está voltando de uma lesão séria, isso não pode ser desconsiderado. Porque chama atenção o Palmeiras, que é um clube tão profissional e faz bons negócios, abrir mão de um cara desse tamanho com um contrato pelo valor que seria, que é noticiado de 4 milhões de dólares. Por mais que seja um jogador veterano, mas o tamanho dele e liberar para um concorrente direto, em condição normal, seria um péssimo negócio. Assim, falando esportivamente, simples, esquece todo o entorno. Então, acho que a questão do desgaste, não sei se a questão física pode ter influenciado, porque em condições normais não seria algo vantajoso para o Palmeiras abrir mão desse jogador por esse valor. Isso é uma coisa, aí até concordando com o que a Mari falou no começo, o Palmeiras, ele sabe que a repercussão vai ser grande, mas se ele decide, se a Leila decide nesse momento falar dessa maneira como ela está falando... A coisa deu ruim, né? Chega com quanto 4 milhões de dólares. Chega com 4 milhões de dólares no São Paulo para contratar o Lucas. Esquece. No Hulk, no Atlético. No Flamengo, no Arrascaeta. Matheus Pereira. Então, não tem negócio. Então, assim, se o Palmeiras aceita, de fato é sinal que a relação não tá boa, ou existe uma questão física, mas não é a intenção do Palmeiras em segurar o jogador. O que me choca é porque, assim, agora a situação tomou, pela condução, tomou uma sensação que é isso, o Dudu vai sair pela porta de trás. E a presidente do Palmeiras falou assim, pela gente pode ir embora. Isso. É verdade. Talvez mesmo, a gente não sabe, eu Mariana Spinelli, não tenho essa informação de uma relação do Abel ruim com o Dudu, mas é o que alguns colegas nossos trazem, que eles não tinham uma relação ok. Enfim, não sei se o Dudu tem algum problema com diretoria, alguma coisa que o faça querer sair de forma tão desesperada do Palmeiras. Mas mesmo quando os jogadores têm uma relação ruim internamente, mas ele tem uma relação legal com a torcida, todo mundo dá aquele sorrisão amarelo e faz um negócio bonito para despedida, porque merece. Agora é meio assim, abre a porta e chuta, sai. Sai, pode ir embora, Dudu. Você não quer ir embora? Vai embora. Mas essa conta também precisa ser feita, além do valor negociado, do quanto custa o Dudu para o Palmeiras. É um pacote alto e hoje o custo-benefício do Dudu tem de ser discutido de forma prática, de forma fria. E é difícil quando se trata de um ídolo. Agora, o Cruzeiro fez a parte dele. O Cruzeiro não anunciaria o jogador sem ter um acordo com o clube. Então, o Palmeiras já havia aceitado antes e o Cruzeiro se certificou nesse aspecto e agora joga no colo do jogador. Ele vai ter de tomar essa decisão e caso saia, mesmo com toda essa repercussão, eu vejo que o Dudu vai sair mais desgastado que o Cássio do Corinthians. Porque o Cássio sai numa situação em que era ameaçado, o clube numa situação política conturbada. E ele foi muito mais transparente, né? Exato. E o Dudu está saindo do Palmeiras num momento vencedor e totalmente positivo, em que a torcida tinha uma alta expectativa pela volta dele. Perfeito. Bom, veremos mais, tá, dessa novela Dudu, Palmeiras e Cruzeiro também nessa história. Mais de Campeonato Brasileiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a situação do Dudu no Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.
Palestra Futebol.